retrospecto. Bom, então tá aí, tá? Então nós vamos começar comentando sobre como que a temperatura varia com a altitude, tá? Então nós temos aqui a altitude no eixo Y e a temperatura em Kelvin no eixo X. Percebam que ao nível do mar, que é o zero aqui, até aproximadamente 10 km de altitude, a temperatura praticamente cai de forma linear, tá? Depois ela permanece constante, praticamente constante até 20 km, depois ela tem um aumento linear, e depois ela tem um outro aumento linear, né, com um gradiente menor, depois até uns 50 km. Depois ela começa a cair conforme a altitude e acima de 80 km permanece praticamente constante, tá? Então esse é o gráfico da temperatura em função da altitude. Para os nossos aviões comerciais aí, tá? De 0 a 10 km, percebam que a altitude, né, a temperatura cai linearmente com a altitude, tá? Mas esse não é o ponto ainda mais importante. O mais importante é a questão aqui, ó, da densidade. A densidade é em função da altitude. Agora eu coloquei a altitude aqui no eixo X, tá? Aquele outro gráfico anterior é comum os autores fazerem daquele jeito mesmo, tá? Principalmente o primeiro, para mostrar a questão da variação da altitude, que fica mais fácil. Perceba que a densidade aqui é aqui no nível do mar, ela, do padrão, é 1,225 kg por metro cúbico, a densidade do ar. Aí ela cai, né, de uma forma bem acentuada, até uns quase 40 km de altitude. Depois é praticamente zero, tá? Ela é bem pequena, ok? E aí eu fiz a densidade do ar em função da altitude até 10 km, que é o que mais interessa para a gente nessas altitudes aqui de voos aí de alguns aviões aí, às vezes é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu percebo que a altitude, a densidade aqui é 0 km, né, no nível do mar, é 1,225 e cai para 10 km quase em torno de 0,4. Né? Então tem essa variação da densidade que vai influenciar nas condições de voo com a altitude, tá? Aqui nós temos a tabela, tá, das altitudes, temos as temperaturas em Kelvin, a pressão em quilopascal e a densidade em quilo por metro cúbico, ok? Esses valores estão tabelados, tá? Existem esses valores em livros de alturas aí, eu peguei, se não me engano, do Fox, tá? E aí é só ter os valores. Perceba que, ó, a partir de aqui, altitude 40, né? 40 km aqui, ó, tá vendo? Já é praticamente zero tudo, né? Então quase que tudo constante. Bom, o que é importante? Nós temos aqui, eu vou comentar alguns detalhes, eu falei, né, do desempenho com a variação da altitude. Nós temos aqui a tração disponível com a altitude. Então, a tração disponível é a tração disponível ao nível do mar, vezes a densidade do ar numa determinada altitude, dividido pela densidade do ar ao nível do mar. Então, percebam que essa fração aqui, ρ, em função da altitude sobre o ρ ao nível do mar, vai dar um valor menor que 1. Tá? Então, essa tração disponível vai ser uma fração dessa tração disponível ao nível do mar. Então, vai ser um valor menor. Você vai ter uma tração disponível menor. Tá? O mesmo vai acontecer com a tração requerida. Para uma determinada altitude, o peso não vai mudar, tá? O peso é o mesmo. E o CLH sobre o CDH, que é o coeficiente de sustentação, e o coeficiente de arrasto numa determinada altitude, eles vão variar. E por quê? Aí nós temos, como que a gente vai obter esse CLH, CDH? O coeficiente de sustentação com altitude é 2 vezes o peso dividido por ρh vezes S vezes V ao quadrado. Então essa densidade de acordo com a altitude, é aqui que vai mudar. Tá?
Porque o peso, né, essa aqui é a fórmula, né, que iguala o peso com a força de sustentação. Tá? O peso é igual a meio vezes ρ, vezes S, vezes V ao quadrado, vezes o coeficiente de sustentação. Tá? Agora tudo em função da altitude. Bom, e aqui o desempenho de avaliação continuando, né? O coeficiente de arrasto com altitude. Então nós temos o coeficiente, a gente determina o coeficiente de sustentação, esse K não muda e esse CD0 também não. Então vai mudar, mas o CDH muda. Tá? Só vai mudar essa parcela aqui, porque esse aqui vai variar com a velocidade, que vai variar com a altitude. Tá? A potência disponível com a altitude vai ser a tração disponível com a altitude vezes a velocidade. E a potência requerida com altitude vai ser a tração requerida com altitude vezes a velocidade. Tá? Basicamente, são essas as equações da variação com altitude. Mas existem, os gráficos mudam. Na aula que vem, nós vamos fazer um exercício do desempenho com a variação da altitude. Tá? Eu vou ver se eu consigo passar para vocês antes, para vocês tentarem fazer em casa. Tá? E aí na próxima aula eu corrijo. Professor, Sim. só uma dúvida, o peso, eu entrei